Vamos falar um pouco hoje sobre Iemanjá, entender um pouco sobre essa poderosa orixá e um pouquinho sobre a fala do mestre Jesus. Onde que esses saberes antigos eles se comunicam, onde que eles se encontram? Olá, amigos, sejam bem-vindos. Esse é o Saber e Luz. O nosso canal tem essa proposta de conversar sobre diferentes caminhos filosóficos, religiosos, sempre no intuito de construirmos pontes, porque vamos percebendo conforme avançamos nas pesquisas que todas as religiões, todas as filosofias são extremamente ricas e trazem muitos saberes para nós, que em sua superfície até podem parecer que são muito diferentes, mas todos, em profundidade, nos convidam ao autoconhecimento, à melhora de nós mesmos, no sentido de vivermos a nossa melhor versão. Eu me chamo João Marcelo Mesquita. Hoje conversamos sobre Iemanjá e vamos entender um pouquinho dessa orixá. Temos um Itam para refletirmos sobre ela, dizendo que no começo do mundo, quando tudo foi criado, Olodumare, o Deus Supremo, deu a cada um dos orixás o poder, a capacidade de administrar um determinado reino. Então, por exemplo, Oxóssi ficou ali responsável pela caça, pela fartura, Obaloaiê administrando a questão de saúdes e moléstias, e cada um dos orixás foi tendo ali o seu encargo. E, naturalmente, os humanos foram aprendendo a construir relações com eles, dialogar com o sagrado, como todos os povos antigos sempre fizeram, sempre buscaram de alguma maneira. A Iemanjá foi dado o encargo de administrar a casa de Oxalá, que era o seu companheiro, o seu marido. E ela ficou ali nos afazeres domésticos. Mas não era bem isso que ela gostaria. Ela tinha interesse de também cuidar, administrar de algumas questões ali no mundo e poder ter também essa troca, esse contato com os humanos que estavam e estão ainda sempre nessa busca pelo sagrado. Ela pediu ao Oxalá que isso fosse possível, que isso fosse repensado. A princípio, ela recebeu um não como resposta, mas uma mulher muito corajosa e insistente naquilo que ela estava buscando, sobretudo porque era um pedido justo. Ela só queria ter a mesma oportunidade que os demais orixás. De tanto insistir, Oxalá acabou entrando, segundo o Itam conta, em desequilíbrio do seu ori, da sua cabeça. Ele se desequilibrou. E Iemanjá, vendo aquilo, não era isso que ela queria, não era essa a intenção, ela o ajudou a se reequilibrar, cuidando do seu ori, com os cuidados, as oferendas, os alimentos, as substâncias que são usadas dentro do axé para os cuidados da cabeça. E ele realmente ficou muito bem, ele se reequilibrou. Então ele entrou em contato com Olodumare e solicitou a ele que Iemanjá passasse também a ter algum cuidado, alguma representatividade ali junto aos reinos da natureza, e que ela pudesse se tornar senhora dos Oris. Foi um encargo que Olodumare deu a ela, vendo que ela cuidou muito bem do Ori de Oxalá. E por isso é dito que Iemanjá é a grande mãe, a mãe de todas as cabeças, a mãe de todos os Oris. E sempre que é feita alguma cerimônia, algum cuidado nesse sentido de tratar do Ori, é a essa grande orixá que são dirigidas as orações, os pedidos, as intenções, sempre solicitando que ela possa interceder por nós, nos ajudar a controlar, a administrar, reequilibrar o nosso Ori. E essa até é uma dica para todos nós, se nós percebermos algum estado de perturbação em nós. E claro, é importante fazermos sempre uma autoanálise para sermos capazes de perceber quando estamos bem ou não, e percebendo que não, que possamos recorrer a essa orixá, a sua essência, a sua força, a sua vitalidade, solicitando a ela ajuda, que ela possa nos ajudar a equilibrar os nossos pensamentos, administrar a maneira como o nosso Ori processa as informações, e com certeza essa grande mãe vai interceder por nós.
Iemanjá também é a senhora da Calunga Grande, a senhora dos oceanos, dos mares. Aqui no Brasil nós celebramos Iemanjá dessa forma. Até no nosso vídeo sobre rituais feitos no final do ano nós comentamos sobre isso, como que é muito comum que as pessoas busquem ir às praias e vão oferecer flores brancas a Iemanjá, alguns até querem oferecer barquinhos com elementos, tem sempre algum tipo de oferenda, ou se não, pelo menos uma saudação às águas. As pessoas vão lá, molham os pés, molham as mãos, tem até aquele rito que nós comentamos sobre pular 7 ondinhas, então tudo muito conectado ali ao mar. E dentro dessa questão dela ser a grande mãe, faz bastante sentido também, porque segundo todos os nossos estudos, estudos na área da biologia mesmo, nós percebemos que a vida veio dos oceanos. Ela começou nos oceanos e depois foi caminhando para a Terra. Então, realmente, o oceano tem essa simbologia de ser, se podemos colocar assim, um grande útero que gerou a vida primordial, a vida biológica aqui. Iemanjá também é associada à ideia dessa grande mãe no sentido de divindade, o que é bastante interessante de nós pensarmos, porque os povos antigos, eles também tinham essa leitura de que Deus, lógico, Deus está além do gênero, além de mulher, de homem, é muito maior do que isso. Mas se nós fizéssemos muita questão de identificar Deus em algum gênero, para facilitar a nossa comunicação com Ele, dificilmente ele seria identificado como homem, seria identificado mais como ela, como a deusa, já que Deus gerou toda a vida, gerou todo o cosmos. É realmente esse útero cósmico de onde todos nós viemos. Então, Iemanjá também é bastante associada a essa face feminina de Deus, né? Essa grande mãe que realmente nos gerou a todos, que nos acolhe. Ela tem uma capacidade materna tão poderosa, tão verdadeira no sentido mais maternal disso, que ela é dito que Iemanjá, ela não cuida apenas dos seus filhos biológicos, ela também tem filhos adotivos. Todos aqueles que se apresentam a Iemanjá e pedem a ela um colo de mãe, recebem isso, e ela realmente aceita você como filho dela. Então até é dito também que, de certa maneira, Iemanjá é mãe de todos nós. Dentro dessa leitura de qual orixá seria a nossa mãe, qual orixá seria nosso pai, simbolicamente, respeitosamente, podemos dizer que Iemanjá é mãe de todos nós, por conta desse acolhimento, desse abraço que ela nos dá a todos. Falando agora sobre o Mestre Jesus. Jesus, quando estava entre nós e ele usava a sua fala para transmitir sempre mensagens, saberes importantes, transmitir as parábolas, ele estava acessando essas potências. Em qual das falas dele nós podemos perceber essa potência, essa energia da orixá Iemanjá? Houve um momento quando o mestre estava pregando e havia uma concentração muito grande de pessoas em torno dele. Sua mãe Maria e seus irmãos biológicos tentaram se aproximar dele para tirar ele de lá, estavam preocupados. A princípio, eles não estavam entendendo muito bem a questão da missão desse mestre, né? Então, naturalmente, estavam preocupados. Não conseguindo chegar perto, comunicaram a alguém que passou alguém que tocou nele e falou: Mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, tentando chamá-lo. E ele teria dito nesse momento: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isso trouxe um certo choque, uma surpresa para as pessoas, mas ele continuou a fala dele e ele disse: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do Pai? Então, olha que importante a maneira como ele está ali falando sobre essa questão. Isso nós estamos lendo aqui no livro Umbanda Pé no Chão, que é um livro que sempre volta quando trabalhamos aqui o tema sobre os orixás, livro do Espírito Ramatiz, psicografia do médium Norberto Peixoto. E Ramatiz coloca para gente que, ao usar essa fala, Jesus demonstra que o seu amor
ampliava-se a toda a humanidade, para nos ensinar que, rompendo com os grilhões do parentesco carnal, formamos uma única família universal. Então, realmente sentimos aqui na fala dele essa questão maternal dessa grande mãe abraçando a todos e nos estimulando ao bem, como ele falou, aquele que faz a vontade de meu pai, aquele que busca se equilibrar, que busca ser mais pacífico. Então, isso é muito necessário e importante para o nosso processo de caminhada, para a nossa evolução. Uma última informação sobre o nosso vídeo aqui de Iemanjá é que é muito comum que ela seja celebrada no dia 2 de fevereiro. Então, há uma concentração de todas as pessoas que entendem essa conexão, a importância dessa conexão com essa o orixá e que buscam isso de alguma forma. Iemanjá também é uma das orixás mais populares aqui no Brasil, creio que podemos botar dessa forma. Muitas pessoas, mesmo que não se sintam diretamente conectadas às religiões de matriz africana, mas sabem o nome de Iemanjá e conhecem pelo menos uma imagem dela. É muito comum uma imagem em que ela está soltando pérolas pelas mãos, talvez vocês já tenham visto. E há uma simbologia aí muito legal de que a pérola, ela está no fundo dos mares, dentro da ostra. Então, é um saber ou um segredo, uma informação que está ali guardada, e mostrando que Iemanjá também é essa força que traz das profundezas para a superfície. Então, não há nada de oculto que não haja de ser revelado, porque ela nos convida sempre a trazermos essas profundezas. Podemos pensar nas profundezas da nossa própria psique, do nosso eu mais íntimo, onde ainda há escuridão, escuridão não no sentido propriamente de maldade, mas que a luz ainda não tocou ali. Então nós precisamos trazer essa sombra à luz, nós precisamos erguer essas informações, esses conflitos, essas questões que estão ali guardadas, porque só vindo à luz nós vamos poder analisar e cuidar, dar um tratamento para nos sentirmos melhores, nos sentirmos mais equilibrados e também ampliarmos o conhecimento de nós mesmos. Então, aí mais um atributo que esta orixá ajuda a trabalhar em nós. Obrigado, amigos, por mais esse vídeo, por nos acompanharem aqui no Saber e Luz. Pedimos, como sempre, que você possa se inscrever no nosso canal, curta este vídeo, curta os outros vídeos, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que você sabe que vão gostar. Deixe algum comentário aqui, nem que seja pelo menos um emoji, uma carinha, só para nós sabermos que você esteve presente. Se tiver alguma sugestão, alguma ideia de tema que possamos trabalhar, também deixe aqui nos nossos comentários. Meus amigos, fiquem bem, fiquem em paz e até a semana que vem.